Olá, está começando mais um Química Sem Frescura e o episódio de hoje se chama Modelo Atômico de Dalton, um episódio da série Modelos Atômicos. John Dalton foi um químico, meteorologista e físico britânico que formulou seu modelo atômico em 1803, com base em seus experimentos com gases e estudos realizados por Lavoisier, Proust e outros cientistas, como mostrado no vídeo anterior. Em seu modelo atômico, os átomos eram pequenas partículas esféricas, indivisíveis, indestrutíveis e maciças, ou seja, não ocas. Por causa dessas características, o átomo de Dalton passou a ser chamado de bola de bilhar ou bola de sinuca. Os átomos que possuem a mesma massa, tamanho e propriedades pertencem ao mesmo elemento químico, enquanto os átomos diferentes pertencem a elementos químicos diferentes. Por exemplo, neste caso, há 6 átomos, 2 com coloração amarela, 2 com coloração verde, 1 com coloração vermelha e 1 com coloração azul. Podemos observar que existem 4 tipos diferentes de átomos. Portanto, neste exemplo, existem 4 elementos diferentes. Vale lembrar que os elementos químicos são encontrados na tabela periódica, como o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio e assim por diante. A união dos átomos forma compostos. Por exemplo, a água é um composto formado por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, e por isso a água é chamada de H2O. Já o gás carbônico é formado por um átomo de carbono ligado a 2 átomos de oxigênio, e, portanto, também é chamado de CO2. Essas várias combinações entre átomos podem gerar milhões e milhões de compostos diferentes e, consequentemente, milhões de substâncias. Uma substância é representada pelo mesmo tipo de composto. Assim, substâncias diferentes são representadas por compostos diferentes. Vamos dar um exemplo. Observe atentamente esse sistema. Observou? Perceba que ele apresenta 18 átomos, visto que cada esfera é um átomo. 3 elementos químicos, pois cada esfera diferente representa um elemento químico. 6 compostos, uma vez que a união dos átomos forma compostos, e 4 substâncias, pois existem 4 compostos diferentes no sistema. Vamos colocar os nomes dos elementos para você perceber como tudo faz sentido. Como eu falei, existem 3 elementos nesse sistema. Supondo que os vermelhos sejam os oxigênios, os azuis os carbonos e os amarelos os hidrogênios. Observe que existem 2 compostos iguais que possuem 2 oxigênios. Como tem 2 oxigênios, chamaremos de O2, que é a molécula que respiramos. Apresenta 2 moléculas que contêm 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Portanto, é a molécula H2O, ou seja, molécula da água. Apresenta uma molécula com um carbono ligado a 2 oxigênios, formando CO2. E, por último, um átomo de carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio, formando CH4. Uma outra característica formulada a partir do modelo atômico de Dalton é que, durante as reações químicas, a quantidade de átomos permanece inalterada, ou seja, na formação de novas substâncias, a quantidade de átomos e elementos não muda. Ocorre apenas uma recombinação entre os átomos. Exemplo, aqui temos 2 moléculas de água. Na eletrólise, as ligações entre o hidrogênio e o oxigênio são rompidas. Os 2 pares de hidrogênio se ligam formando 2 moléculas de H2. E os 2 oxigênios se ligam formando uma molécula de O2. Perceba que quando as 2 moléculas de água viram 2 moléculas de H2 e uma molécula de O2, não existe alteração na quantidade de átomos ou na mudança de elemento. O que ocorre é apenas uma realocação dos átomos para a formação de novas substâncias. Por fim, esse modelo ultrapassado que durou quase 100 anos, até hoje é bastante utilizado para representar as moléculas e suas respectivas geometrias. Por isso é só, meus queridos, um abraço, tchau e valeu!